Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Que a graça de Deus esteja sobre você, que a bondade de Deus venha ser derramada sobre a vida daqueles que ouvem e que andam na direção do nosso Senhor, amém? Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada ouvinte desse momento que estão nos ouvindo essa mensagem do Evangelho da salvação de Cristo Jesus, amém? Irmãos, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal e se você tem alguma afeição, gosta da mensagem, você se identifica com essa mensagem, eu peço para você se inscrever no canal da Benção. Ele é uma benção. Esse canal é uma benção na vida daqueles que crê na palavra de Deus, aqueles que praticam, aqueles que querem andar debaixo da luz do Senhor, amém? Eu agradeço por você permitir entrar no seu celular, na sua casa, aonde você abriu esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Aqui eu vou ler um trechozinho aqui do livro de Atos, que fala, de Atos 9, a partir do verso 1. Fala de um personagem que era muito religioso, homem que achava que seguia Deus, que era de Deus, mas ele estava no lado errado. Então, quantas pessoas estão no lado errado, né? Olha, vou falar aqui o que aconteceu com esse homem. Paulo, o apóstolo Paulo, o São Paulo, né? Que é chamado por alguns São Paulo, né? Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Só até aqui, do 1 ao 6. O apóstolo Paulo, ele estava com autorização na mão para prender, matar, fazer o que ele bem quisesse. Ele estava obedecendo ordem do sumo sacerdote, que todos aqueles que adorassem a Jesus, que tivesse seguindo esse tal Jesus para eles, que eles falavam que era falso, fossem presos e fosse lançado no cárcere, como aconteceu muitos, né, com alguns deles, que isso que aconteceu. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma autorização especial. Ele poderia prender, matar, fazer o que quisesse. Ele tinha carta branca para fazer o que quisesse.
Mas ao encontrar-se com o Senhor Jesus, ele caiu por terra. Então, a revelação dessa palavra é o seguinte: Paulo era de Deus, Paulo amava ele, só que Paulo estava no lado errado. E quando Deus quer salvar uma pessoa, você pode estar onde estiver. O que pode acontecer quando a pessoa resiste à presença de Deus é ele cair, como aconteceu com Paulo. Mas Deus não permitiu, Jesus não permitiu que ele permanecesse caído. Não, Deus deu a ele uma segunda chance. Olha, levante-se, você caiu, mas vai levantar, hein? Você não vai mais estar caído. Porque muitas vezes a pessoa cai e não levanta mais. Mas ele está nos dando a revelação o seguinte: ainda que nós caímos, ele está dando mais uma oportunidade de nos levantar e andar na presença dele. Então Paulo ele caiu por terra com a presença de Deus, mas Jesus levantou ele, mandou ele levantar e andar para frente. Então, a partir daquele momento que Paulo caiu, Paulo viu a glória de Deus, que viu a presença de Deus, falou com Jesus, a história dele mudou. Ele não passou mais a perseguir, não, pelo contrário, ele passou a ser perseguido por aqueles que não creram, não criam também, não acreditavam. É tanto que o apóstolo Paulo foi levado até a prisão no final da vida dele e foi morto por causa do evangelho também. Mas o moral dessa convenção de Paulo foi o seguinte: Paulo, ele era de Deus, mas estava no lado errado. Mas quando Jesus vê algo na pessoa, mesmo que a pessoa venha resistir, venha sofrer, às vezes a pessoa às vezes está sofrendo porque está no lado errado. Paulo chegou a ficar cego, né? Porque a luz foi tão forte que queimou, né, as vistas, criou as escamas. Depois Deus devolveu, Jesus devolveu as vistas para ele. A cegueira de Paulo significa a cegueira desse mundo, que não consegue ver Jesus se não abrir o coração. O apóstolo Paulo, quando abriu o coração, que o Ananias, né, foi lá e orou por ele, aí as escamas caiu. Então Deus, ele quer que essas escamas, Jesus, ele quer que essas escamas caiam dos nossos olhos e consiga ver o que Jesus tem para você e para mim. Amém? Não espere cair primeiro. Abra os olhos espirituais. Não espere um momento pior para andar com Jesus. Paulo poderia ter evitado tanta coisa, né? Até a morte de Estevão, do apóstolo Estevão também foi dirigido, autorizado por Paulo. Mas Deus, quando ele quer salvar alguém, ele tira do poço, ele tira do caminho de Damasco e coloca na cidade para servir ao Senhor. A cidade que ele fala no meio do povo. Então eu quero deixar essa palavra: não espere um momento pior, não caia, não espere cair para sofrer mais, não, se levante, e mesmo que você tiver caído, se levante. Deus te dá uma nova chance, assim como deu para Paulo, e Paulo foi uma nova pessoa, uma nova criatura, porque aí, a partir de aí, era Jesus que estava cuidando deles. Quando Jesus cuida, quando Deus cuida, a situação muda, a pessoa torna-se uma nova criatura. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue
seus pensamentos, seus caminhos, a sua família, a sua vida. Deixa Jesus conduzir na luz dele. Glória a Deus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, por esse momento especial que o Senhor fala conosco, através da palavra, Pai. Fala para que nós não esperamos cair para nos ver o Senhor, não. Pai, abençoa, meu Deus, essa vida. Tira, Pai, a cegueira espiritual, tira a incredulidade. Abra, meu Deus, os olhos espirituais dessa pessoa para que ela venha conseguir andar na luz do Senhor. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que está saindo para o trabalho, Pai. Meu Deus, conduza debaixo da sua luz, a luz que ilumina os nossos caminhos, Pai. O apóstolo Paulo, quando recebeu essa luz, que a luz do Senhor brilhou nos caminhos dele, a vida dele mudou, ele passou a ser homem de Deus. Pai, abençoa esse homem, essa mulher, essa pessoa que está nos assistindo, que ele venha andar, meu Deus, na luz do Senhor, ser guiado pela luz do Espírito Santo. Pai, abençoa essa pessoa que está enferma, visita aquela que está no hospital, aquela que está na cadeia, aquela que está num presídio. Pai, entra, Pai, com a sua luz na vida dessa pessoa, que as escamas venham cair, que ela consiga enxergar, Senhor, a bondade do Senhor. Jesus, eu entrego em tuas mãos e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito. Que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja todos os dias sobre essa vida, sobre essas pessoas. Meu Deus, obrigado, Jesus. Tu és, meu Deus, a razão do nosso viver. Nós estamos aqui porque o Senhor assim permitiu, Pai. Pai, abençoa abundantemente, livra essa pessoa dos perigos, livra, meu Deus, das artimanhas de Satanás. Cuida, Jesus, dessas pessoas, Pai. Eu entrego em tuas mãos e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, quero também falar da nossa igreja. Se você quiser nos fazer uma visita, nossos horários de culto é de domingo às 8 da manhã, às 10, das 18 horas às 20 horas, e busca pelo Espírito Santo, pela família também. E nas quarta-feira também nós oramos no sentido de buscarmos e adorar ao Senhor, também em busca do Espírito Santo. E na sexta-feira nós temos também o mesmo horário, das 19h30 às 21 horas. Buscamos, oramos pela família, pela libertação da família, pessoas que têm visto, pessoas que estão com problemas no casamento. Então convidamos vocês todos nesse endereço, na rua Anderson de Moura, 235, Jardim Sueiro, Ferraz de Vasconcelos. Amém? Essa rua é uma continuação da rua Itajuípe. Que Deus abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus.